Olá, amigos queridos, amigas queridas do nosso Caminhando Juntos. Mais uma vez aqui, eu e o companheiro Nilo, para conversar ainda sobre aquele mesmo tema que já foi objeto de um vídeo anterior, O Futuro e o Nada, no capítulo 1 de O Céu e o Inferno, essa obra maravilhosa de Allan Kardec. Aliás, é bom que se diga que eu uso uma tradução da LAC, mas o companheiro Nilo tem nas mãos a obra já da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Mostra aí, Nilo, por obséquio, aquela capa bonita do Céu e Inferno já atualizada, sem aquelas adulterações encontradas por essa turma que pôde pesquisar. Então, esse Nilo já está fazendo uso dele. Eu estou com essa edição da LAC, mas que é pautada também na quarta edição, na tradução do Herculano. E vamos seguindo, voltando ao nosso tema. E dessa vez nós vamos retomar o item 7, que foi o que nós terminamos no último vídeo, mas aí nós sentimos a necessidade de voltar a ele, né? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura dele primeiro, depois a gente faz aquele... Sim. Eu queria também agradecer a você pelo convite, cumprimentar todos vocês que nos assistem para mais esse programa, que, na verdade, é uma grande alegria, um grande prazer participar, né? Momentos bem agradáveis. Bem agradáveis. E eu já esquecendo de dar a palavra ao Nilo para que ele falasse. Você vê como é que a gente fica, às vezes, Vamos juntos, vamos nessa lá. correria, mas vamos lá, devagar. É assim mesmo. Bom, vamos lá, item 7. Nessa doutrina, a fonte universal da inteligência que produz as almas humanas é independente da divindade. Não se trata, pois, do panteísmo. A doutrina panteísta, propriamente dita, difere dela ao considerar o princípio universal da vida e da inteligência como integrando a divindade. Assim, Deus é, ao mesmo tempo, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza constituem a divindade, da qual representam as moléculas e demais elementos componentes. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é em si mesmo Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem presidente, onde todos, ou cada um, é o seu próprio chefe com poder absoluto. E aí a gente vai vendo aí a dificuldade dessas diversas doutrinas que foram aventadas até ali, e algumas que perduram até hoje, né? Como o panteísmo, por exemplo, e que traz dificuldades, muitas dificuldades, né? A gente vai trazer algumas explicações interessantes, e aí eu vou usar aqui o Deolindo Amorim, essa proposição de Deolindo nos Cadernos Doutrinários, que Deolindo Amorim, que é uma figura ímpar, na realidade, do Espiritismo, mas que ombreia lá com Herculano, nessa proposição de fidelidade doutrinária, de profundo conhecimento da doutrina. Ele, num certo momento, nos cadernos doutrinários, ele traz a definição do panteísmo. E ele vai dizer assim: panteísmo, como o seu nome está indicando, pan, tudo, e tel, Deus. Panteísmo é a doutrina que admite a presença de Deus em tudo. O panteísmo é muito antigo. Seu chefe, nos tempos modernos, foi o filósofo Baruch Spinoza. Segundo o panteísmo, existe a alma universal e não a alma individual, como afirma o Espiritismo. Esta doutrina anula a responsabilidade do espírito após a morte, porque a alma volta para o todo, isto é, a alma universal.
o Espiritismo não aceita a tese panteísta. E aí ele recomenda que se veja o Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na primeira parte, o número 14, que é onde vai se falar de Deus, né? De toda essa proposição. Seus comentários, Nilo. É importante a gente colocar aqui os detalhes para compreensão, né, do que está dizendo aqui o panteísmo. Né? Diz que tudo é Deus e Deus está em tudo. Deus, né? Cada coisa que existe é uma parte de Deus. Cada coisa que existe é uma parte constitutiva de Deus. Deus seria a união de tudo, de todas as coisas, alma e matéria, espírito e matéria. Né? O panteísmo diz isso. E é importante, nesse sentido, ele coloca aqui, né, que numa visão dessa, se eu sou parte de Deus, né, eu trago Deus em mim. Então, não existe essa noção de uma instância superior a nós, né, que sabe mais do que nós, que pode mais do que nós, e que nos compreende e nos criou, enfim, essa instância acima de todos nós. Com essa visão panteísta, isso não existe. Nós somos Deus, somos parte de Deus, portanto, somos Deus. Né? É isso que ele propõe. E a gente tem que ter em vista também que essas propostas de entendimento de Deus, elas meio que vieram também no movimento, uma tentativa de trazer um raciocínio, né, no momento em que a ciência se estruturava, né, no início da Idade Moderna, até como uma tentativa de escapar a uma religião que poderia estar extrapolando no seu papel, né, tentando manter um domínio ainda com base em dogmas inquestionáveis, né? E, nesse momento, a ciência se estruturava e era preciso que também as pessoas buscassem o embasamento no conhecimento científico. Né? Então, surgiram essas tentativas de explicação de Deus por um outro viés que não o dogmático, aquela coisa cristalizada, que não se pode conversar a respeito, não se pode... Né? Então, a gente precisa entender também essas propostas como vindo desse movimento. Mas que, como está dito aqui, como Kardec magistralmente coloca, as bases são falsas, né? As bases, as premissas em que eles se baseiam são falsas, né? Portanto, toda a proposta fica realmente impossível. Né? E ele traz aqui as objeções, que são, assim, magistrais. Né? Primorosas. Assim, Kardec, são primorosas. Kardec, na sua argumentação, é primoroso. Né? Isso aí realmente... Você abordou uma questão que é bem interessante, porque é situar no tempo isso, né? Essas proposições precisam estar situadas no tempo adequado. Por quê? Porque, em verdade, a gente lidava, naquele momento, até aquele momento, com as religiões, ou com a religião como poder absoluto, e que tratava de um Deus de forma tão materializada que eu também podia criar um outro Deus. Porque, afinal de contas, se a gente podia comprar indulgência, se a gente podia pagar a entrada no paraíso, e etc., então eu já estou materializando Deus. Então, isso não desautorizava a ciência a fazer o mesmo, só que sem se submeter ao papado ou a qualquer poder terreno que se arvorava em comandar a todas as nações, todas as pessoas. Né? Então, e tem uma coisa também muito importante, que nós vamos ver aqui mais adiante, eu não quero fazer spoiler, mas o assunto requer a gente entrar um pouquinho nisso, que Kardec coloca que os espíritos, aqui na explicação, né, na condução desse tema, colocam que as religiões sempre estiveram acompanhando a capacidade de compreensão da humanidade, dos seres humanos, dos encarnados. Né? Agora, a partir do momento que surge... Então, ela sempre tentou trazer a coisa de modo a estar de acordo com a capacidade de alcance de entendimento das pessoas. Mas, a partir do momento que surge a ciência, surgiu ali um embate, surgiu ali uma divergência, porque
a partir do momento que a igreja começa a não mais considerar a ciência, bater de frente com a ciência, com fatos comprovados pelo homem, e ela se cristaliza numa posição irredutível, aí ela começa já a não atender às necessidades humanas. É por isso, então, nesse contexto, é que ele está colocando todas esses movimentos. É muito interessante, nós vamos ver isso mais adiante. Ela perde o terreno por vontade própria, na realidade, né? Pela sua própria ação ou inação. Exatamente. Sigamos lá o item 8. Podemos opor numerosas objeções a esses sistemas. As principais são as seguintes. Não se podendo conceber a divindade sem perfeições infinitas, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de parcelas tão imperfeitas que necessitam de progredir. Então, é como Kardec desmonta qualquer raciocínio rasteiro com uma lógica irreparável e as pessoas são obrigadas a ficar mudas, né? Na primeira objeção, acabou o argumento, né? Realmente, Deus é perfeição, né? Então, como uma ele é infinito perfeição tudo, pode infinito gerar amor, partes... infinito saber, infinita bondade, infinita justiça. Se ele não está dotado de todas essas perfeições... Como é que essas partes são tão imperfeitas? Né? Como assim? Muito louco. Essas partes somos nós, né? Exatamente. Somos tão imperfeitos, né? E nessa lógica, compondo um Deus. Olha, que coisa... Chega a ser... A gente olhando... Na época, talvez tivesse algum sentido, a gente olhando hoje, é tão sem noção uma coisa dessa que a gente não consegue nem entender, né? Como é que pode... Mas é porque a gente não está na história, naquele momento histórico, né? Isso é verdade. Cada parcela, estando submetida à lei do progresso, disso resulta que o próprio Deus deve progredir. E se ele progride sem cessar, deve ter sido muito imperfeito na origem dos tempos. Como um ser imperfeito, formado de vontades e ideias tão divergentes, pode conceber as leis harmoniosas, tão admiráveis, de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo. Se todas as almas são parcelas da divindade, todas concorreram para a criação das leis da natureza, como se explica que elas mesmas protestem continuamente contra essas leis que são a sua própria obra? Olha só, que gênio, né? Assim, o bom é o raciocinar junto com ele, porque isso. É muito, muito bom. É um exercício, né? Quer dizer, se ele está constantemente aprendendo, é porque nós ainda não somos perfeitos. Tá bom, então se ele ainda está aprendendo, ele devia então ser muito ignorante lá no início. Como ele pode ter criado isso tudo? Né? Então, assim, olha que contradição. Ela é uma proposição que carrega a contradição, né? Ela já carrega a contradição. Isso. Uma teoria só pode ser aceita como verdadeira sob a condição de satisfazer a razão e explicar todos os fenômenos que abrange. Se um só fato puder desmenti-la, é que ela não possui a verdade absoluta. Então, eu acho que Kardec eu chamaria de demolidor, porque quando ele lança a espada do saber, o corte é absolutamente visceral. A gente fica sem ter para onde correr, né? Isso não é assim uma maldade, não é isso. Você vê a importância do conhecimento, do estudo, da ciência. Isso dá base à argumentação, porque você está falando de fatos, é um raciocínio, é o exercício da lógica, né? Então, que ele tem essa capacidade cristalina do pensamento dele, essa lucidez, né? Que ele vai nos pontos certos da argumentação. E isso é notável, essa capacidade dele. Essa espada corta as ilusões e as fantasias, não tem jeito. Exato. Então, fica todo mundo chocado, mas obrigado a raciocinar. É um choque de... Paralisou, e agora? Agora você tem que pensar isso de novo. Tem algum equívoco no pensamento produzido até aqui. Isso é muito lindo. Na realidade, eu fico, quer dizer, a cada dia mais encantado
Porque uma das coisas que o Jaime costuma falar muito, né, é essa coisa, essa beleza do Kardec que a gente desconhece. Essa beleza do Kardec é que o Espiritismo precisa reconhecer, Exato. voltar a conhecer, a olhar, porque é lindo demais, pela clareza. Fala. Porque já é tão, as pessoas já lidam com a doutrina como algo já tão assim, já conhecido, tão familiar, né? Que parece assim, Kardec foi um cara que tropeçou nisso aí, se deu ao trabalho de observar, então ele viu, falou, mas não, esse trabalho é um trabalho de excelência, é um trabalho de realmente de um gênio, de uma pessoa muito capacitada para isso. Não é qualquer um que faria esse trabalho que ele fez. Né? É importantíssimo a gente entender isso, o tamanho da doutrina, o tamanho desse trabalho que foi realizado aqui. Né? Eu me atreveria a dizer, Nilo, que nós podemos ter uma imagem belíssima da obra de Kardec, do trabalho de Kardec, como um trabalho, como você disse, de excelência. Assim, é uma tese de doutorado feita para leigo ler. Aí. Compreende? É uma tese de doutorado construída para qualquer um conseguir olhar e ver, porque as teses de doutorado geralmente são muito específicas, né? Muito limitadoras para o grupo que deve olhá-la. Mas o caso dessa obra é uma tese de doutorado que atinja toda a população, em todos os níveis de entendimento. Isso aqui é belíssimo. Né? Seguindo adiante, do ponto de vista moral, as consequências são também inteiramente ilógicas. A princípio, temos para as almas, como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Se admitimos, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam a sua individualidade, Deus não terá mais uma vontade única, pois será sempre um composto de miríades de vontades divergentes. Depois, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma será dominada por um poder superior. Em consequência, não haverá nenhuma responsabilidade individual pelos atos bons ou maus, como nenhum interesse em fazer o bem, podendo fazer impunemente o mal, desde que ela é o soberano senhor de si mesma. Então, assim, chama a atenção, inclusive, para o fato de desresponsabilizar a vida, ou o homem diante do que faz na sua vida. Exato. Né? Essa questão aqui é interessante, que ele coloca assim, se todos são parte de Deus, então não há individualidade. Parte, então, volta-se à mesma questão. Acaba a individualidade, uma vez morrendo, você era uma parte, você não tem, né? Você apenas era uma parte de Deus, continua onde estiver sendo uma parte de Deus. Mas há quem afirme não, que mantém a individualidade. Ok, então se todos mantêm a individualidade, então Deus deixa de ser uma vontade única para ser um conjunto de vontades do tamanho de quantas pessoas existem. Exatamente. Né? E nesse sentido, sendo cada um Deus, eu mantenho a minha individualidade, mas eu sou Deus, então eu não tenho nenhuma instância acima de mim a quem eu deva satisfação, a quem eu deva reconhecer. Né? Então, olha só, como a coisa fica realmente truncada, tanto para um lado quanto para o outro. Né? É complicado o negócio. Parece fácil quando a gente elabora, né? Mas depois, olha, eu acho que não é bem assim. Sigamos um pouco mais além desses sistemas, não satisfazerem a razão nem as aspirações do homem, apresentam-se, como se vê, cheios de dificuldades insuperáveis, de maneira que são incapazes de resolver todas as questões de fato que levantamos. Que é isso, Kardec pega, como ele não contraria ninguém no final das contas, olha só, é a sua tese, está aqui, então vamos analisar a sua tese. Analisando a tese, a gente chega no final e diz, não adiantou nada, não deu para resolver, porque as questões fatuais que são levantadas, essas teses não conseguem abranger e explicar com tranquilidade. Então, e detalhe, não é o espiritismo que está questionando,
É a lógica. É a lógica. É a lógica. São perguntas feitas a respeito do que está se afirmando. Se você está afirmando isso, tá bom. Isso assim, assim, então, como seria? E aquilo assim, assim, então, como fica? Então, a própria teoria não se sustenta, porque ela não consegue responder a essas questões que nascem naturalmente da proposta que é colocada. Exatamente, né? exatamente. A gente ouve, olha e diz, bom, vamos botar isso na prática. Como é que é? Não deu. E essa é a diferença. Você vem para a doutrina espírita, você começa a explicar, você vai fazendo perguntas, e a própria doutrina vai encadeando e mostrando a coerência do princípio. Ele não tem falha, tudo se encadeia, tudo se explica, fica tudo explicado. Então, realmente, até hoje não tem ninguém, não houve quem conseguisse inutilizar, anular a lógica da doutrina espírita. Em qualquer ponto que fosse. Ela assume, ela vai ganhando a sanção, ela foi ganhando a sanção da verdade, não é porque Kardec decidiu, nem porque os espíritos decidiram. Isso. Foram os fatos e a comprovação desses fatos através da experimentação, da verificação, as teses foram sendo confirmadas. Isso, não há contradição. Não há contradição. Não há contradição. O homem tem, portanto, 3 alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e após a morte. É a esta última crença que a lógica nos leva invencivelmente. E é ela também que constitui o fundo de todas as religiões desde que o mundo existe. O que eu gostei muito é exatamente dessa última frase. E é ela também que constitui o fundo de todas as religiões que o mundo desde que o mundo existe. Porque é isso, né? 3 alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É isso. Essas teorias... Fala. Pode ir. Essas teorias, né, do materialismo e do panteísmo não são religiões, são teorias mais recentes. Né? É o que ele afirma aqui, que todas as religiões, desde que o mundo existe, trazem a ideia de uma individualidade após a morte, ou antes também, né? E após a morte, pelo menos, todas elas fazem alusão a isso, a uma instância após a morte. Né? É que isso é natural no ser humano. E aí seguimos. Se a lógica nos leva à individualidade da alma, nos leva também a outra consequência, a de que a sorte de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivesse no mesmo nível que o do homem de bem e do sábio. Segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas, para que sejam responsáveis, é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, haverá fatalidade, e com esta, a alma não poderia ter responsabilidade. Então, Kardec, ao abrir as objeções, ele vai trazendo o clareamento dessas questões e chega a esse ponto de abordar o livre-arbítrio não de forma vã, como ele fala que os selvagens e o homem perverso não podem ser comparados ao homem de bem e tal. Por quê? Porque os 2 anteriores não têm ainda o seu livre-arbítrio plenamente desenvolvido com a característica de saber, porque livre-arbítrio significa saber. Quando ele já está mais avançado, ele é capaz de, logicamente, escolher. Mas quando ele ainda não está, e por que, em não estando, ele estaria condenado a isso ou aquilo de forma aleatória por algo que ele não sabe? Porque se ele não tem liberdade ainda, se ele ainda não sabe, ele não tem liberdade. Se ele não tem liberdade, ele não pode ter culpa, né? No sentido de... Então, é muito interessante. Se ele não tem liberdade para escolher, ele não pode ser responsabilizado. Que é a ideia do fatalismo, né? Se tudo já está pré-determinado, por Deus ou por quem quer que seja,
o homem não tem, então, responsabilidade. Basta ele continuar vivendo que as coisas irão se cumprir à sua revelia, né? E, então, a questão da responsabilidade aqui é importante, que anexa a isso já vem a ideia de cada um apresentando um grau de consciência diferente, tendo capacidades diferentes, vamos dizer assim, né? E cada um segundo o seu entendimento, a sua capacidade de compreensão. Então, a coisa vem sendo encadeada, mostrando a naturalidade disso, né? O bom é isso, naturalidade. A naturalidade. Se até nós hoje as leis hoje já contemplam essa questão também, né? A responsabilidade de acordo com o grau de compreensão. Coisa, não, e de ato cometido, né? Também, né? Sigamos lá. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte, ou seja, das penas e dos gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que encontramos por toda parte. Mas, no que elas diferem essencialmente, é quanto à natureza das penas e dos gozos, e, sobretudo, quanto às condições que podem levar as almas a merecerem umas e outros. Daí resultam os pontos de fé contraditórios que deram origem aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por todos eles para reverenciar a Deus, por meio dos quais se pode ganhar o céu e escapar do inferno. Isso foi tão, de alguma maneira, abusivo, né, abusado, que só afastou mais gente de Deus, né? Na maioria dos casos. Ele está trazendo aqui a questão assim, de que todas as religiões trazem essa questão da punição, dos gozos, né, do céu, do inferno, da recompensa, né, a recompensa e a punição, o que vem depois, o céu, o inferno e tal. Agora, o que é considerado isto ou aquilo, certo ou errado, né, e que tipo de punição ou de gozo haverá, que elas divergem. Elas vão divergir nisso aí, né? E aí daí é que surgem, então, os pontos de fé contraditórios que deram origem aos diferentes cultos. Então, cada religião se estruturou explicando essa relação aí de um jeito, né? Não por causa de Deus, né? Mas por causa das escolhas que os homens que comandavam as religiões de Deus definiram. Isso, né? Exato, Sigamos lá. Onde eu estava? Todas as religiões deviam estar, em sua origem, em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, ainda muito materiais para compreender o valor das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos na prática de fórmulas exteriores. Durante algum tempo, essas fórmulas... Arlindo, posso dar uma paradinha nessa primeira frase, que eu acho ela importantíssima, né? Quando ele diz que no início, né, todas as religiões precisaram, em sua origem, alinhar-se com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, né? Então, lá atrás, ainda no início, os homens ainda muito ligados às coisas materiais, né, ou seja, incapazes de entender o mérito das coisas puramente espirituais, acabaram desenvolvendo uma relação com a religião com base em ritos exteriores, né? Que é o que era possível para eles naquele momento, né? Naquele momento. Então, todas elas tinham um cunho muito mais material de sacrifícios, de atitudes externas, vamos lá, procissões, enfim, né? de atitudes exteriores. Né? A coisa se baseava muito nas atitudes exteriores. Isso é importante a gente frisar. Exato. Vamos lá. Estes, ainda muito materiais, para compreender o valor das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos na prática de fórmulas exteriores. Durante algum tempo, essas fórmulas satisfizeram a sua razão. Mais tarde, esclarecendo-se os seus espíritos,
sentiram o vazio dessas fórmulas. E como a religião não mais os satisfazem, eles a abandonam e se tornam filósofos. Olha E só. Era aquilo que a gente estava conversando ali atrás, né? A humanidade vai avançando, né? O espírito vai desenvolvendo-se intelectualmente, né? E se a religião não é uma, vamos dizer assim, não acompanha, né, em termos de compreensão da sua relação com Deus, esse avanço espiritual, ela vai perdendo a sua função, né? É o que ele está dizendo aqui. na realidade, eu gosto desse final aqui, porque ele diz assim, e como a religião não mais os satisfazem, eles a abandonam e se tornam filósofos. Porque a gente tem que lembrar que o filósofo é o amante do saber, né? O homem precisa saber, o homem busca saber. Quando alguém tenta paralisar, ele vai sair para algum lugar, ele vai buscar uma forma de saber, porque mesmo que essa forma tenha que ser, vou abandonar esse Deus aí, porque esse Deus não está satisfazendo. Exato. Tudo que está me dando... Porque essa é uma necessidade humana desde o início. Essas questões preocupam, né, nos preocupam enquanto encarnados, né, de onde viemos, para onde vamos, isso é a base da filosofia, né? E essas questões sempre estiveram incomodando ou alfinetando o ser humano, o encarnado, né? São questões fundamentais da existência. Da existência. Né? Eu gosto muito dessa, porque isso nos remete de novo a Jesus, porque eu fico sempre pensando no encadeamento dessa história toda, né? É a gente pensar no Velho Testamento, pensar na presença de Jesus depois, que vem já dizendo para a gente assim, olha, não é nada disso que vocês estão fazendo, não, até aqui foi legal, mas agora para com esse negócio. Faz lá a tua oferenda, mas lembra que você tem que cuidar do cara que está do teu lado. Aí já começa a dar um saculejo na história, né? Está na hora de entender realmente o que está por trás disso tudo, né? O que é importante realmente nisso tudo aí, né? Que é a fraternidade, o amor ao próximo, somos todos iguais, filhos de Deus, que é a grande mensagem de Jesus. Né? O que tem que valer para vocês, seres humanos, é isso. A gente vai buscando, vai acontecendo esse salto de qualidade, né? Que é muito legal, e é bom que ele já deixa, quer dizer, ele recomenda para a frente o Consolador para sustentar esse salto de qualidade, porque não é um salto no vazio, é um salto que a gente começou a dar, mas ele não nos deixa só, ele lança o Consolador para que a gente tenha lastro no encontro desse novo, desse futuro a construir, né? Então, é bem legal isso, é muito interessante isso. Se a religião, a princípio apropriada aos conhecimentos limitados dos homens, tivesse sempre seguido o desenvolvimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer está na própria natureza do homem, e ele sempre crerá, desde que lhe deem o alimento espiritual em harmonia com as suas exigências intelectuais. E é isso que é importante, porque quando se lembrou lá para a gente parar na primeira frase, né? Lá no início, era satisfatório materialmente esse Deus. Essa ideia religiosa estava bem centrada, bem possibilitada, porque era outro Arlindo. Era um espírito mais atrasado. Era isso. Agora, esse homem ele já não quer mais isso. Esse alimento espiritual em harmonia com as suas exigências intelectuais, se não chega, eu abandono o barco. Arlindo, com relação a isso, tem aqui uma nota do editor, não sei se seria o caso de ler, que ele fala exatamente aqui, né, esse primeiro parágrafo, se a religião apropriada no começo aos conhecimentos limitados dos homens tivesse sempre acompanhado o movimento evolutivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer faz parte da natureza do homem. É esse que eu estava lendo mesmo. Isso, e ele crerá. Não, mas aí tem uma nota aqui, se você permite ler, que explica, eu achei bem interessante. Assim, em A Gênese, Kardec afirma que a religião, na origem dos povos, era um freio para governar, subjugando-os. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos.
apenas iniciados para a racionalidade. É isso aí. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Uhum. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva, que tinha, na origem, sua razão de ser e sua utilidade. Sem meios seguros para a observação da realidade espiritual, essas teorias primitivas estavam repletas de erros. É isso. Então, olha que interessante, né? Ele aqui explica claramente, né, que como se cai na fé cega, essas religiões caíram na fé cega e na obediência passiva, que é do que nós precisamos nos livrar agora com a doutrina espírita. A doutrina espírita veio nos livrar dessa obediência passiva, né? E começarmos a pegar a responsabilidade nas nossas mãos e começar a caminhar livremente, não mais submetidos a uma fé cega e não mais numa atitude de obediência passiva. Né? Como a gente não pode mais comprar indulgência para não ir para o inferno, tem que segurar a vida nas próprias mãos. E isso, começar a entender que o que está comandando agora o nosso futuro, que vai determinar o nosso futuro, é a nossa consciência. É a consciência que temos de como estamos vivendo, como estamos escolhendo as nossas atitudes. Efetivamente. Seguindo lá, ele quer saber de onde vem, para onde vai. Se lhe mostrarem um alvo que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que a ciência lhe fornece, se além disso lhe impõe para atingir a Deus condições que a sua razão considera inúteis, ele repele tudo. Então, o materialismo e o panteísmo lhe parecem mais racionais, porque neles se discute e raciocina. E, embora o raciocínio seja falso, ele prefere raciocinar falso a ser impedido de fazê-lo. Isso é dolorosamente real, né? Dolorosamente verdadeiro. É a necessidade humana, o conhecimento vai chegando, né? E a compreensão dessa realidade, da nossa relação com Deus, também tem que ir evoluindo para acomodar esse conhecimento, esse novo entendimento, porque senão vira algo obsoleto, que não satisfaz mais a nossa capacidade de compreensão. Né? E é nesse sentido que ele fala das religiões, no sentido de ficarem cristalizadas, presas a dogmas, numa fé cega. Ela começa a se distanciar. É como um elástico que vai esticando, chega uma hora que ele rompe, porque não acompanha, ele se dissocia do que se conhece como verdadeiro no mundo, né? na vida da pessoa. Aquilo já não atende mais. Nilo, a gente vai... Porque, na realidade, essas conversas vão indo longe, né? A gente vai pensando nisso e eu fico voltando para Jesus, que a gente reouve coisas que a gente leu e ouviu nos ensinamentos dele, que é muito interessante, porque, veja, a religião vem, de alguma sorte, dividindo os homens. Todo mundo se divide para ir para Deus. E aí Jesus vem para dizer, olha, não é assim que se faz. Para ir para ele, é preciso ir através de mim, ou seja, da forma como eu faço. Você vê como eu amo vocês? Vocês precisam amar o seu próximo também assim para poder ir a ele. Então, você muda toda a lógica. Muda toda a lógica. A sua conversa com Deus não adianta mais você fazer a sua oferenda. Porque ele diz assim, se você tiver que fazer a oferenda e não tiver bem com o seu vizinho, vá primeiro reconciliar-se com ele, depois você traz a oferenda. Então, ele muda toda a lógica. Antigamente, nós fazíamos oferenda para nos livrar do inimigo. Essa lógica muda radicalmente. Exatamente. E aí vem nos mostrar que caminhos toma para isso. Né? Jesus veio exatamente preencher esse vazio que estava sendo deixado por uma religião que não acompanhava mais a necessidade humana. Então, a religião, pelo menos naquela época, né, ali entre os judeus, que trazia soluções para uma vida prática aqui, naquele momento, né, Jesus trouxe a vida eterna. Jesus trouxe um depois da morte, trouxe a casa do meu pai no futuro, mostrou a relação do presente com o futuro, com o depois. E aquilo fez todo sentido para aquelas pessoas daquela época, que todos que se converteram ao cristianismo, porque ele falava para a alma sedenta de compreensão. E aquilo fez sentido. Né? E Jesus veio falar exatamente, trazer essa esperança, esse sentido
da vida, né? Lamentavelmente, na atualidade, nós tivemos um reverso desse conceito, né? Porque voltaram as escolas pentecostais e protestantes se equivocando e se separando de novo, separando os salvos dos não salvos. Olha, é tão chocante que nós tenhamos chegado ao século XXI, refazendo esse mesmo caminho torto, em que a gente se separa em nome de Deus. Olha, aí a gente tem que pensar no pastor Henrique Vieira, no Júlio Lancelotti, nesses homens que estão refazendo essa beleza de raciocínio espiritualizante, né? Mas isso acontece também, podemos dizer, em vários setores, né, da vida hoje, que seriam os falsos profetas que já foram anunciados, que haveriam os falsos profetas. Nós estamos nesse período, né, que estamos passando agora, da nossa encarnação, no momento do planeta, e essas coisas estão acontecendo. E é interessante que eles estão trazendo novamente a ênfase, a tônica nas coisas materiais, na realização material. Né? A teologia como é que chama? Não é do progresso, essa teologia da prosperidade. Da prosperidade. Essa coisa da prosperidade. Essa faça bem entre aspas isso. Quem dá mais, quem doa mais vai receber em dobro de Deus. Então, assim, né? Então, olha o engano se repetindo aí. Exato. Né? Mas eu vou pegar uma notinha do Herculano aqui, porque ela é bem interessante para isso que nós acabamos de ler. Ele vai dizer lá assim: o materialismo e a descrença são flores de estufa, criações artificiais das fases de desenvolvimento cultural. Nessas fases, o desequilíbrio entre as estruturas religiosas que vêm do passado e as exigências novas da evolução cultural provoca a defecção religiosa. Por isso, os ateus e materialistas constituem sempre minorias. Essas minorias correspondem ao número de pessoas que puderam acompanhar a evolução cultural. A massa da população permanece apegada às fórmulas religiosas tradicionais, mas, na proporção em que a cultura se divulga, a descrença e o materialismo florescem. Kardec colocou o problema numa síntese admirável, como se vê na parte grifada do período acima, que inclusive é aquele que a gente falou de se a religião, a princípio apropriada, que se ela não tiver, se ela não avançar junto com o homem, ela se perde, ela faz com que o homem se perca. Aí vai seguir. Vai falar? É interessante, porque esse período da história foi um momento em que a ciência começou a surgir. E a igreja se opunha fortemente, né? As religiões da época se opunham fortemente ao conhecimento científico. Por quê? Era uma força que surgia e que ia desbancar muitos interesses. Então, preciso... E se opunha muito mais para não perder poder do que por não acreditar que fosse verdade. Exato. Então, era preciso realmente, foi preciso haver essa ruptura da ciência com a religião, infelizmente, por causa da atitude da religião, que ela queria ter o poder e o conhecimento em suas mãos. O conhecimento é esse que eu dou, então vocês têm que acreditar e pronto. A ciência veio devagarzinho, né? É um impulso, como já foi estudado, é um impulso inevitável, não se segura a evolução espiritual, não tem como isso ser detido, e chega um momento de ruptura, que aquilo já não consegue mais se sustentar, e a ciência foi um momento em que as pessoas começaram, né, vamos dizer assim, o povo, de um modo geral, começou a sua emancipação intelectual, poder pensar, ter as suas crenças e tal, e esse poder que era absoluto da igreja, eles tiveram que mudar essa atitude, acabou aquele poder, né? Então, nesse momento, a gente entende que foi preciso essa ruptura, mas ela é mais aparente do que verdadeira, né? Porque a dimensão espiritual... diga. É que é legal pensar que eles tiveram uma pequena vitória, uma vitória pontual contra o telescópio
do, Galileu, né? de Galileu e acharam que a guerra estava ganha. Né? Só Mesmo que Kardec engano, costuma né? falar, a força das coisas se impõe de tal maneira que ninguém consegue deter. Né? Sim. É a verdade, né? É a verdade. É terrível. É isso. Mas, se lhe apresentarem um futuro em condições lógicas, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, ele abandonará o materialismo e o panteísmo, dos quais sente o vazio em seu próprio íntimo e que só havia aceitado na falta de coisa melhor. O Espiritismo lhe oferece o melhor, e é por isso que se vê acolhido ansiosamente por todos os que se atormentam com a incerteza pungente da vida, não encontrando nas crenças e nas filosofias vulgares aquilo que procuram. Ele tem a seu favor a lógica do raciocínio e a prova dos fatos. É por isso que inutilmente tem sido combatido. E ainda hoje, né, as pessoas ainda querem discutir um pouco isso, mas não tem como, porque é a lógica dos fatos, né? É a lógica dos fatos. A prova, a lógica do raciocínio e a prova que os fatos estabelecem. Ainda hoje, porque a gente que milita, quer dizer, há algum tempo no Espiritismo, você vê quando a gente participa das atividades, por exemplo, mediúnicas, né? Quando a gente tem a comprovação de fatos simples, como pessoas sendo obsedadas de tal maneira que são levadas aos hospitais manicomiais, tem gente sendo internada por loucura, e que todo o trabalho de uma casa espírita tem possibilitado que esse quadro se altere de forma clara. E aí as pessoas, a gente tem cada dia encontrado com esses fatos, ainda hoje, né? Com muita constância. Nesta semana mesmo nós tivemos mais dessas respostas interessantes, né? Que é isso, é o fato e a lógica. Não há mágica, não há mágica. Está lá, está internado, o médico está fazendo o que é possível, e quando ele disse, meu Deus, não tem mais o que fazer, esse quadro não se altera. E a presença, a atividade mediúnica séria e compenetrada e bem realizada, com tudo que tem direito, alcança resultados indiscutíveis. Então, é muito legal isso. São fatos. São fatos. Isso aí isso não foi resultado de um raciocínio de uma pessoa. Uhum. Né? A Kardec fez um trabalho belíssimo em cima de todo um conjunto de fatos e de proposições que esses fatos trouxeram para a apreciação. E ele fez toda essa argumentação, todo esse raciocínio em cima disso. Essa é a coisa linda, né? Muito bom. Vamos mais um? Aliás, acho que é o último. O homem tem a convicção instintiva do futuro, mas não tendo até então nenhuma base certa para a sua definição, criou, pela imaginação, os sistemas que o levaram à diversidade das crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo obra de imaginação concebida de maneira engenhosa, mas sim o resultado da observação dos fatos materiais que hoje ocorrem aos nossos olhos, ligará, como já está fazendo atualmente, as opiniões divergentes ou incertas e conduzirá, pouco a pouco, pela própria força das circunstâncias, a crença a uma unidade baseada na certeza e não mais na hipótese. Realizada a unificação no tocante ao destino das almas, será este o primeiro ponto de aproximação dos diferentes cultos. Um passo considerável para a tolerância religiosa, a princípio, e mais tarde para a fusão. É muito rico isso, mas eu vou trazer a nota e depois a gente comenta tudo. Há uma nota do Herculano. Foi necessário mais de um século para que esta previsão de Kardec, não profética, mas formulada em termos de moderna futurologia,
começasse a realizar-se. O atual ecumenismo, que significativamente deixa de lado o espiritismo, é um passo, apesar das dificuldades que o entravam, para a futura fusão do pensamento religioso na Terra. Nos mundos superiores, segundo informam os espíritos mais elevados, os cultos religiosos se fundam numa forma única, simplificada e racional. As tentativas de criação de teorias ecléticas e de construção de templos comuns para diversas religiões em nosso tempo são outros sinais da evolução religiosa do planeta. Em nosso país, chegou-se a propor no Congresso Nacional a transformação da Catedral de Brasília num templo destinado a todas as religiões. A proposta foi apresentada pelo deputado Campos Vergal de São Paulo, espírita, mas não teve devido andamento. Enfim, vamos voltar lá para o texto, que é muito legal, porque ele fala dessa... Porque há uma inquirição feita num certo momento se o espiritismo é a religião do futuro. Foi então respondido que ele é o futuro das religiões, e eu acho que é muito nesse sentido, é nesse caminho. As religiões caminharão nesse sentido, no sentido de considerar a dimensão espiritual como um fato, assim como a doutrina espírita faz. Né? Tem uma nota aqui do editor, que eu não sei se seria interessante ler. Sim, vamos fazer, sim. Vamos ler, então. Diz assim, as religiões ancestrais baseadas em dogmas sobre a vida futura são exclusivistas, prometendo a salvação para os seus adeptos e a condenação para os outros. É isso. Assim, promovem o fanatismo. O espiritismo, enquanto ciência filosófica, sustenta princípios não em abstrações, mas em novas leis da natureza, demonstrando verdades fundamentais sobre o futuro. Assim, explica Kardec, essa teoria será o da universalidade da cultura humana, promovendo uma ampla solidariedade, pois, longe de substituir um exclusivismo por outro, o espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Combate o fanatismo sob todas as formas, cortando-o pela raiz, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar por seus esforços pela expiação e reparação, a perfeição única que leva à suprema felicidade. Isso está em A Gênese. Será nesse sentido, pela unidade teórica, que ocorrerá a futura aproximação e fusão dos cultos mencionados por Kardec. Você vê que coisa, né? Ele não substitui um exclusivismo por outro, ele não vem dizer que o espírita será salvo, ele estende isso à humanidade inteira. O homem de bem será salvo. Esse é o chamamento de Jesus, esse é o chamamento para a fraternidade, para o mundo unificado pela fraternidade e pelo amor ao próximo. E é disso que Jesus vem falando, e é disso que a doutrina espírita, é para esse caminho que a doutrina espírita vem apontando para esses momentos atuais. Sem isso, não se permanecerá nesse planeta. E é bom lembrar isso aos espíritas, né? Porque os espíritas, às vezes, estão tão exclusivistas, não é? Porque, não é, afinal, nós somos espíritas, veja, olha, percebe? E isso é uma bobagem. Ele não percebe o engano de achar que isso é uma distinção. Isso é uma maior responsabilidade. Exatamente. Ser espírita é uma responsabilidade maior, porque você não pode dizer que não sabia, não me avisaram. Né? Então, nem temos essa possibilidade. Nem temos essa possibilidade. Então, em vez de nos orgulharmos disso, devemos nos conscientizar da responsabilidade que isso traz, vamos abraçá-la, e aqui está mostrando, que o caminho é esse. Então, não há o que ter medo. Vamos seguir a nossa consciência, né? É isso, Nilo. As suas despedidas, porque a nossa hora agora... Pois é rápido, né? Passa muito rápido. Espero que possamos ter contribuído para a reflexão desse texto, que ele é um texto muito importante para quem pretende, né, se guiar pela doutrina espírita.
que é a liberdade de raciocínio, a compreensão dos fatos, né? Então, assim, espero ter podido contribuir um pouquinho com isso, né? O meu boa noite a todos, um abraço, obrigado, Arlindo, pelo convite, e Eu que espero agradeço. poder participar de outros programas. Eu que te agradeço imensamente, imensamente. Lembrando aos companheiros de casa, esse foi o último vídeo tratando deste assunto Futuro e o Nada, em O Céu e o Inferno, capítulo 1. E lembrando também que esse tema está imediatamente ligado a um tema de O Livro dos Espíritos, no capítulo 3, no segundo livro, Mundo Espírita ou dos Espíritos, retorno da vida corpórea à vida espiritual, das questões 147 a 165. Tratam muito bem dessa questão também. Então, é bom que a gente verifique lá, vamos dar um passeio também para o Livro dos Espíritos e entender com mais clareza isso tudo aí. Nilo, muito obrigado, um forte abraço. Amigos e amigas de casa, um forte abraço, muita paz, muita luz. Graças a Deus, tivemos uma noite bem agradável. Graças a Deus.